Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo seminário de ciências. E hoje falaremos sobre alguns problemas antropológicos que vêm assolando o equilíbrio natural dos ecossistemas marinhos. Mas primeiro vamos falar sobre os ecossistemas em si. Vale lembrar agora o conceito de um ecossistema. Ecossistema é um conjunto formado por comunidades biológicas em interação com os fatores abióticos de um meio. Logo, se o meio estiver em desequilíbrio ou poluído, todos os seres vivos e o ecossistema inteiro podem estar em risco. Ressaltando que nesse vídeo falaremos sobre os ecossistemas marinhos, ou seja, de água salgada, os mares e os oceanos. Logo de cara a gente já consegue fazer uma grande distinção. Nós dividimos esse grande ecossistema em dois domínios, o pelágico e o bentônico. Nos bentos, são todas as áreas caracterizadas como o fundo, podem ser chamadas assim desde o litoral até as planícies abissais. É basicamente o chão, o fundo do mar. Nelas vivem os seres chamados bentônicos, que são os que necessitam do fundo para sobreviver, como por exemplo os caranguejos, que vivem no fundo do mar. O outro é o pelágico. Os seres que vivem nesse ecossistema são os chamados seres nectônicos. Nectônico significa natação ativa. Também existem os plantônicos, que são os plânctons, que não possuem natação ativa, são apenas levados pelas marés. Exatamente, marés. Esse domínio é caracterizado pelas grandes massas de água. É basicamente toda a água mesmo do oceano. Todo o resto que não é o fundo. É nela onde tem a maior biodiversidade desse ecossistema, já que nela vivem vários tipos de seres vivos. Dos microscópicos, como os zoo e fitoplânctons, até macroscópicos, os nectônicos. No caso, aves, répteis, mamíferos, peixes e moluscos. Também existem vegetais e insetos nesse domínio, mas a gente não vai tratar muito do assunto dos pleustons, neustons e perifítons. Por ser composto pelas grandes massas de água, o pelágico é o que tem maior volume, portanto é dividido ainda em mais zonas. Essas zonas vão ser definidas pela profundidade e pela presença luminosa nela, uma vez que esses são fatores que podem alterar todo o ecossistema. Primeiro, as zonas divididas por profundidade. São elas a superficial, batial, abissal e radal, cada uma delas ainda mais fundo respectivamente. E é na transição da superficial para a batial que a gente consegue perceber a segunda divisão existente no pelágico, a divisão pela luz. É aí que a gente vê a divisão fótica e afótica. Bom, a luz é um fator muito importante, uma vez que ela dá o necessário para um ser autótrofo produzir o próprio alimento e causar o início de uma teia ou cadeia alimentar. Portanto, é nada mais justo do que usá-la para dividir áreas. Como já dito, existem as zonas fótica, ou também eufótica, são sinônimos, são as zonas onde possui luz, e as zonas afótica, que são zonas onde já não tem tanta presença da luz ou ela é muito, muito baixa a ponto de ser desconsiderada, já que não existem seres autótrofos nessas áreas. Mas também existe uma área de transição, que são as áreas disfóticas. É nelas onde ainda existem seres autótrofos, porém muito poucos, e os que ficam lá não sobrevivem por muito tempo. Essa zona é caracterizada basicamente pelo ponto de compensação da fotossíntese. Enfim, ainda é meio confuso esse fenômeno da diminuição da presença luminosa na água devido à profundidade, mas podemos caracterizar esse fenômeno por dois principais fatores. O primeiro é a curiosa refração da luz na água. Ao se tratar uma reta perpendicular num plano horizontal, no caso a superfície do mar, e ao tomá-la como ponto de referência para a observação de um raio luminoso, nós observamos que o raio de refração é um pouco menor que o raio de incidência. Podemos dizer que o raio desvia quando entra dentro da água. O outro fator é a diminuição do comprimento da onda eletromagnética. Isso basicamente devido ao meio, ou seja, à água. E é também graças ao sumiço da luz, quanto mais fundo, onde podemos observar uma das adaptações, uma das mudanças dos seres vivos, uma das características que eu acho mais curiosa pessoalmente, que no caso é a bioluminescência. É um desenvolvimento dos seres vivos para poder sobreviver em zonas onde não existe luz e existe uma pressão muito alta. Bom, agora que o cenário já foi posto e minimamente compreendido, vamos entender alguns dos problemas que o envolvem. A poluição da água é a contaminação de corpos d'água, como oceanos, lagos ou rios. Ela é dividida principalmente em três tipos: a poluição biológica, a poluição material e a poluição química.
A poluição biológica é quando alguns agentes patogênicos adentram algum corpo d'água. Esses agentes patogênicos podem ser vírus, bactérias, protozoários ou até mesmo vermes, o que acaba afetando os seres humanos e os animais aquáticos. A poluição por resíduos materiais é o descarte inapropriado de materiais orgânicos ou inorgânicos. Esse tipo de poluição afeta as características da água, como seu sabor, o seu cheiro e sua cor. O exemplo mais famoso e mais conhecido é o plástico, que compromete diversas vidas animais, muitas vezes danificando suas vias respiratórias. E um dos animais mais afetados por isso são as tartarugas. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais riscos dos produtos químicos no meio ambiente. O primeiro deles é a contaminação da água, obviamente, que ocorre quando acontece um lançamento inadequado de resíduos industriais nos mares e nos oceanos, podendo causar destruição de ecossistemas inteiros. Outro problema muito importante de ser citado é a destruição da vida marinha, né, que pode ocorrer com o crescimento desordenado das algas, assim produzindo mais e mais oxigênio, afetando na vida de algumas espécies marinhas. Outro problema é o acúmulo de toxinas na cadeia alimentar, que ocorre, né, quando algum produto químico, alguma toxina, passa de peixe para peixe até chegar em nós, humanos, que consumimos peixes diariamente. Agora vamos falar sobre outros tipos de poluição. O primeiro deles, né, mais um exemplo, é o sedimentar, que basicamente são objetos em suspensão e a gente consegue ver e provavelmente é um dos mais fáceis de prevenir, né, nos oceanos, lagos e mares. O outro é a poluição térmica, que é quando indústrias despejam líquidos quentes na água. Vou falar sobre os ciclos biogeoquímicos em relação à poluição da água. No ciclo biogeoquímico, a poluição forma chuvas ácidas com a condensação e com a infiltração no solo acabou contaminando e além disso vai para os lençóis freáticos, que acaba com que contamina a água limpa e tornando-a imprópria para uso. No próximo slide. Agora eu vou falar sobre a acidificação. A acidificação começou na Revolução Industrial por causa das indústrias que foram criadas naquele período, que emitiam toneladas e toneladas de CO2. E a acidez da água do mar de lá para cá aumentou cerca de 30%. Mas só que, para alguns micro-organismos, isso acaba sendo até positivo, pois altera o pH da água. E alterando o pH da água faz com que, por exemplo, ferro 3, que é um dos nutrientes para os plânctons, seja mais solúvel e torne mais fácil para eles conseguirem se alimentar. E também, só que tem um lado, o lado ruim, que predomina, ele acaba alterando os sentidos das reações, fazendo com que o carbonato dos ambientes marinhos se ligue com íons H+, de hidrogênio, formando menos carbonatos de cálcio, que é importante. E também isso acaba com erosão nas placas continentais. E essas erosões nas placas continentais faz com que os corais não consigam se fixar, fazendo com que não sejam destruídos. É isso, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.